Prosseguindo com a exposição do livro de Eclesiastes, capítulo 3. Semana passada nós paramos no versículo 3. E nós estamos vendo nesses versículos de Eclesiastes 3, 1 a 8, nós temos visto que Salomão, ao falar sobre várias situações da vida, aquilo que é conhecido por merisma. O que é o merisma? Eu expliquei para você. É um par de dois elementos, né? São dois elementos, par de dois, essa foi boa, né? Um par de elementos contrários que abrangem toda a totalidade de um ensino. Por exemplo, quando ele fala sobre tempo de nascer e tempo de morrer, ele está abordando a totalidade da nossa existência nessa vida, né? Então, quando ele usa 14 pares de elementos, e nós vimos semana passada, versículo 2 e 3, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Então, hoje tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Hoje nós prosseguiremos a partir do verso 4, mas antes nós vamos orar ao Senhor mais uma vez, buscando dele a orientação, buscando do Senhor a direção para o nosso coração. E assim, ó Deus, colocamos-nos diante do Senhor em oração, diante da Tua presença, para pedir ao Senhor que continue nos mostrando os ensinamentos da Tua palavra. E não só nos dando o ensino, o entendimento, mas também dando-nos, ó Deus, o desejo de obedecê-la, de praticá-la, para que assim o Teu nome seja cada vez mais glorificado em nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Prosseguindo então. E eu vou lendo os versículos e conforme lendo eu vou explicando. Versículo 4 ele diz assim: tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria. Observe que Salomão faz uma intensificação no seu argumento. Ele começa falando de tempo de chorar. Na segunda parte do versículo ele fala tempo de prantear. Na primeira parte ele fala tempo de rir. Na segunda parte, tempo de saltar de alegria. Você observe a intensidade, né? Como que ele foi intensificando, né? Tempo de chorar. Bem, o choro e o riso, eles estão presentes na nossa vida. Não há um único ser humano que não experimente tanto o choro quanto o riso. Isso faz parte da nossa realidade de vida, mas somente os filhos de Deus têm o consolo no seu choro. Somente os filhos de Deus serão consolados. Como eu falava há pouco na classe do discipulado, as bem-aventuranças são mal interpretadas. Muitas vezes as pessoas pensam que elas estão falando de promessas, e ali não são promessas. Ali é a característica, ou as características de um verdadeiro filho de Deus. O filho de Deus é aquele que chora. E Jesus disse, bem-aventurado, ou seja, você é feliz, feliz de verdade, porque você chora. Como assim? Porque será consolado. Mas o chorar ali não é por qualquer coisa, não é por um sofrimento ou por qualquer situação da vida. Ali o choro é decorrência do nosso reconhecimento do nosso pecado. É chorar o nosso pecado diante de Deus. Bem-aventurados aqueles que choram, que se arrependem de verdade dos seus pecados, porque serão consolados. Apocalipse também nos traz a promessa, lá em Apocalipse 21, versículo 4, que o Senhor Jesus, Ele próprio, enxugará dos nossos olhos toda lágrima, todo o sofrimento que tivemos nessa vida. O céu será o nosso consolo. Cristo consolará o nosso coração.
Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então, meu irmão, o choro é uma realidade nessa vida. Assim como o riso. Assim como o riso. Há tempo de chorar e há tempo de rir. Existem momentos que são momentos para chorarmos. Às vezes sozinhos, no recôndito do nosso lar, sem que ninguém veja. Esses momentos são importantes também. Porque quando o riso vem, quando o consolo de Cristo vem ao nosso coração, nós vamos rir de alegria. Mas Salomão, como eu te mostrei, Salomão ele intensifica o seu argumento. E ele fala, há tempo de prantear. Um pranto é um choro muito mais intenso. Pranteamos diante de notícias tristes, no funeral de um ente querido. Pranteamos. É um choro muito mais intenso, é um choro muito mais forte. Da mesma forma, também existe tempos de saltar de alegria. Não é só um momento de rir, momento de se alegrar com alguma coisa, mas é um momento de saltar de alegria, de exultar de alegria na presença do Senhor. E nessa segunda parte do versículo, Salomão, então, ele expande, ele intensifica ainda mais essa verdade. Nesse mundo a gente vai chorar muitas vezes, vai rir muitas vezes também. Mas tem tempo para tudo. A questão não é se vamos chorar ou se vamos rir. A questão não é se vamos prantear ou se vamos saltar de alegria. A questão é quando nós vamos fazer cada uma dessas coisas e como vamos fazer cada uma delas. A sabedoria para passar por esse momento. Num dia nós estamos chorando no interior do nosso lar. Em outro momento, estamos pranteando à vista de muitas pessoas, estamos pranteando uma dor terrível que estamos passando. Num momento, estamos rindo de coisas singelas, coisas simples da vida. Não sei se você viu ali na nossa varanda, nós temos 2 ninhos de rolinhas. 2 rolinhas fizeram seus ninhos ali na varanda. E a primeira reação que a gente tem quando vê aquele bichinho tão bonitinho, ali, agasalhadinho no seu ninho, é um sorriso no rosto. Olha que lindo. E há tempo na vida, meus irmãos, da gente desfrutar das coisas mais simples e nos alegrarmos com essas coisas simples que Deus nos proporciona. Há tempo de chorar. Há tempo desse choro ser mais intenso ainda. Ser um pranto copioso, mas há tempo para tudo. O salmista vai dizer que o choro pode durar toda uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele não está falando de horas, né? O choro vai durar algumas horas, depois a alegria vem. Não, ele está dizendo o seguinte, tem tempo para tudo. E quando a gente está chorando, quando a gente está passando por um momento de pranto, a nossa vida parece uma noite escura. A gente não consegue contemplar nada. A gente não consegue ver nada além, a não ser escuridão, trevas e dor. Mas tenha paciência. Deus sabe alegrar o coração daqueles que nele esperam. E a alegria que Deus nos dá nessa vida, o riso que Deus nos dá nessa vida, até mesmo os folguedos de alegria, saltar de alegria, os saltos de alegria que Deus nos permite nessa vida, nem se comparam com a glória eterna. São apenas fagulhas, faíscas, breves relampejos do que será a glória eterna. A alegria que nós teremos ao lado de Cristo. Pense nisso. Mas nessa vida é importante a gente ter sabedoria. E saber quando é o tempo de chorar
e quando é o tempo de rir. O apóstolo Paulo fala que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Quando encontramos um irmão passando por uma luta, um sofrimento, uma perda, é tempo de chorar com esse irmão, é tempo de estar ao lado dele e chorar com esse irmão. Mas quando virmos também um irmão se alegrando diante de uma conquista, diante de uma bênção, um irmão que esteja feliz naquele momento, é tempo também de nos alegrarmos com ele, nos juntarmos com esse irmão e nos alegrarmos com ele. Prosseguindo, Salomão continua no versículo 5 dizendo: tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Bem, a gente precisa entender aqui o contexto em que Salomão escreve isso. Essa figura ela é retirada do cenário de guerra. Nos tempos antigos, uma prática militar muito comum era quando eles venciam o inimigo, eles então tomavam as terras do inimigo e enchiam de pedras, espalhavam pedras para todo e qualquer lugar para impedir a plantação. Os inimigos já derrotados não tinham outra solução ou outra saída a não ser deixar aquela terra e ir embora. Depois que os inimigos vencidos, derrotados, saíam, se retiravam dali e iam para outro lugar, então os vitoriosos vinham e ajuntavam as pedras. Recolhiam as pedras e retiravam as pedras daquele lugar, para que eles pudessem cultivar a terra novamente. Você pode ver um exemplo disso, abra sua Bíblia comigo, lá em 2 Reis, capítulo 3, versículos 19 e 25. Vamos ver lá, um exemplo disso que eu estou te dizendo. 2 Reis, primeiro e segundo Reis não são cartas, são livros, por isso que a gente diz no masculino, né? 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 3, versículo 29. Quando o profeta Eliseu, ele prediz a vitória sobre Moabe, ele diz assim: ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, danificareis com pedras todos os bons campos. Olha o verso 25. Arrasaram as cidades, e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, e os entulharam, e taparam todas as fontes de água, e cortaram todas as árvores, as boas árvores, até que só Kir-Hareset ficou com seus muros, mas os que atiravam com fundas e cercaram e a feriram. Então observe que entulhar com pedras era um costume, uma estratégia militar daquela época para aniquilar o inimigo, para atrapalhar a vida do inimigo, né? Só que depois de um tempo era o momento de ajuntar essas pedras e novamente tornar aqueles campos férteis, cultiváveis. Mas você observou que as pedras, elas não são boas e nem ruins. Tudo depende do que se faz com elas. Se o seu inimigo encher a terra de pedras, não as jogue de volta. Construa alguma coisa com elas. Quando alguém atirar pedras em você, quando alguém atacar você, não literalmente com pedras, né? Não revide. A pessoa atacou você, atacou a sua honra, falou mal de você, ou agiu de forma ruim com você. Não faça da mesma forma, não revide. Pelo contrário, tome o que a pessoa fez. Se é ruim, deixe de lado. Mas se você é sábio, você vai observar que alguma coisa no que essa pessoa disser a você também
será útil para você. Será útil para você. E você, então, poderá de alguma forma ser beneficiado com isso. Esse negócio de crítica construtiva, né? Mas não existe esse negócio de crítica construtiva. Toda crítica, ela destrói. E é verdade, a palavra crítica, a própria palavra, ela vem da mesma raiz de crise. Quando a gente ouve uma crítica, ela causa uma certa crise no nosso coração, faz a gente ficar incomodado, né? Há uma crise em nosso coração. Mas a gente precisa observar, porque se Deus usou até uma jumenta para falar com Balaão, para corrigir Balaão, e nós já vimos isso quando estudamos a carta de Judas, ali não foi uma coisa boa, ali foi Deus humilhando Balaão, mostrando para ele, olha só como que você é tapado, olha como que você é surdo, como que você é cego, como que você é rebelde. Eu estou usando uma mula para falar com você. Mas se Deus pode até usar um animal assim, por que Deus não pode usar qualquer outra pessoa? Aliás, nós vimos isso, Salomão já disse isso no versículo 26 do capítulo 2, que aquele que agrada a Deus, Deus abençoa, mas aquele que desagrada a Deus, Deus tira dele e dá àquele que o agrada. Deus tira do que é desobediente, do que é rebelde, do que é ímpio, e dá àquele que o agrada. Então, se Deus pode fazer isso com coisas materiais também, Ele também pode fazer isso para instruir nosso coração. Irmãos, uma das grandes dificuldades que nós temos é em ouvir críticas. Ninguém gosta. Se eu falar para você que eu gosto de ouvir críticas, eu também não gosto. Não gosto. Mas nós precisamos, antes de simplesmente ignorar a crítica, nós precisamos primeiramente avaliá-la. Porque pode ser que exista algo na nossa vida que deve ser mudado, com certeza existe, e Deus pode estar usando essa crítica para falar conosco. Deus pode estar usando essa pessoa para transformar, para ajudar-nos nesse processo de transformação e de mudança em nosso coração. Aqui estamos falando de pedras. Figuradamente, aquilo que é atirado contra nós, aquelas palavras que são faladas contra nós, são como pedras que nos ferem. Mas observe, como disse Wiersbe, pedras não são boas e nem ruins. Tudo depende do que se faz com elas. Você pode pegar essas pedras que estão atirando em você e pavimentar o seu caminho com elas. Figuradamente falando, as pessoas quando falam algo, uma crítica contra você, observe o que ela está dizendo. Se há fundamento no que ela está dizendo, então, por que não tomar essas palavras e aplicá-las à sua vida para o seu bem e para a glória de Deus? O nome disso é sabedoria. Prosseguindo, Salomão no versículo 5, parte B, ele diz: tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. A mãe que segura eternamente o seu bebezinho tem que saber que um dia ele vai embora. Tem que saber que um dia o seu bebezinho vai constituir a família dele. Vai constituir a casa dele. O pai que abraça o seu filho, faça-o com toda a ternura. Porque vai chegar o dia que ele vai não mais poder abraçá-lo. Ele estará afastado, estará longe. Às vezes porque teve que mudar de cidade, teve que seguir a sua profissão, trabalhar em outro lugar. Às vezes porque partiu para a eternidade, morreu. O filho que abraça a seus pais deve fazê-lo com muito amor e ternura. Porque vai chegar um dia que a despedida definitiva vai chegar. E não mais poderá abraçá-los. Deus dá a nós, hoje, a oportunidade de abraçarmos.
Mas chegará o dia em que a despedida, por ele já determinada, chegará. Vai chegar esse dia. Vai chegar esse dia. Se hoje você está no tempo de abraçar, abrace. Aproveite. Há tempo para abraçar, mas há tempo para deixar de abraçar. Salomão continua no verso 6. Tempo de buscar e tempo de perder. Aqui ele descreve o processo de ganho e perda. Você ganha quando busca, mas chega um momento que você vai perder aquilo. Talvez porque você não foi sábio em administrar. Talvez porque faz parte do processo da vida mesmo. Como, por exemplo, a morte. Vai chegar a hora que nós vamos perder um ente querido. Vai chegar a hora que um ente querido nos perderá, porque chegará a nossa vez de partir. Tempo de buscar, tempo de perder. O que seguramos hoje, por termos conquistado com o nosso trabalho, em algum momento, determinado por Deus, o perderemos. Com certeza você já passou por isso. Na sua vida você conquistou algo, depois de muito trabalho, de muito esforço, você conquistou aquilo e desfrutou daquilo por um tempo, mas de repente você perdeu aquilo. Uma circunstância da sua vida tirou aquilo de você. Talvez você teve que abrir mão daquilo para pagar uma despesa, pagar uma conta, foi embora. Que bom que você desfrutou enquanto teve. Mas chegou a hora de perder. A vida não é só ganho. A vida não é só ganhar. Às vezes o perder também é ganho. Eu gosto muito do que Paulo diz. Para mim o morrer é Cristo para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A gente sempre olha para a morte como perda e Paulo diz não. Para mim é lucro, porque eu estarei com Cristo. Porque viver para mim é Jesus. Viver para mim, a vida para mim só tem sentido porque eu vivo para Cristo, eu vivo com Cristo. Por isso, a morte para mim é lucro. Mas observe, há tempo de buscar e há tempo de perder. Comece a trabalhar cedo, meu irmão. Comece a trabalhar cedo. Ensine os seus filhos, ainda crianças, ainda novos, a trabalharem, a juntarem o seu dinheirinho, a conquistarem, a comprar as coisas com o fruto do trabalho deles. Para eles aprenderem a dar valor, não nas coisas, mas darem valor ao trabalho, porque o trabalho é algo importante. Comece a juntar cedo na sua vida. Comece a trabalhar cedo e a juntar com sabedoria, porque também não é só guardar. Né? Eu mesmo sou de uma geração que não sabia aplicar direito o dinheiro. Porque na minha geração, na minha época, a mentalidade do povo era: você tem que poupar, você tem que pôr dinheiro na poupança. É o lugar que você mais perde dinheiro. Pergunte para quem investe, quem trabalha nessa área de investimento, você vai ver, poupança é o dinheiro mais jogado fora. O aparente lucro que você tem não é lucro nenhum. Existem formas muito mais rentáveis de você aplicar o seu dinheiro. Aí eu peço para você conversar com o Jorge, conversar com alguns irmãos aí que entendem o assunto mais do que eu. Mas entenda que guardar com sabedoria não é simplesmente você reter, segurar aquilo. Mas você saber administrar aquilo que você vai conquistando e vai ganhando com a sua vida, com o seu trabalho. E isso nem sempre quer dizer dinheiro, tá? Nem sempre é dinheiro.
Existem outras coisas mais valiosas que o dinheiro, especialmente a palavra de Deus. Mas vá administrando com sabedoria. Comece a trabalhar cedo e a juntar com sabedoria e boa mordomia, pois a velhice chegará, se chegar. Porque a morte leva a gente jovem também. Mas se a velhice chegar para você, você não vai ter as mesmas oportunidades que você tem hoje. Na velhice, você não terá as mesmas forças que você tem hoje. E, consequentemente, você não terá os mesmos recursos que você tem hoje. E aí entra aquele ditado popular, bem mineiro. Os mineiros usam esse ditado e eu gosto dele. Faça com os seus dentes para ter o que comer com a gengiva. Em outras palavras, né, com a velhice, hoje em dia, né, a periodontia está bem avançada. É difícil alguém, hoje, idoso, estar sem dentes, né? Mas antigamente era muito comum. A pessoa, conforme ia envelhecendo, os dentes iam caindo. Ele ia perdendo os dentes. No final da vida, ela só tinha gengiva. Mais nada. Então, o ditado era esse. Faça enquanto você tem dentes, ou seja, enquanto você é novo, para você ter o que comer quando estiver só com a gengiva, quando você estiver velho. A ideia aqui é essa. O tempo hoje, se o seu tempo hoje é o tempo de ajuntar, né, é o tempo de buscar, busque, guarde, administre o que Deus tem te dado. Mas chegará o tempo em que você vai perder isso. E aí nós precisamos tomar muito cuidado, porque as perdas trazem para nós também a amargura. Se o nosso coração não estiver no lugar certo, se o nosso coração não estiver no lugar certo, ou seja, em Deus e na sua palavra, as perdas nos amargurarão. As perdas farão com que a nossa alma define em amargura e tristeza. Mas se o nosso coração estiver em Deus, ainda que nós percamos tudo o que nós ajuntamos nessa vida, tudo que nós ameliamos ao longo da vida e guardamos e chegamos a uma velhice, ainda que nós venhamos a perder tudo isso, nós estaremos felizes, porque a nossa felicidade não depende do que nós temos, mas sim de quem nós temos. Nós temos a Deus em nossa vida, nós temos Jesus em nosso coração. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Segunda parte do versículo 6. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Você buscou, conseguiu. O que você faz? Você guarda. Tempo de guardar. Tempo de deitar fora, de você jogar fora ou mandar embora. Warren Wiersbe, ele diz o seguinte, que esse versículo, ele dá autoridade bíblica para os brechós. Obviamente está fazendo aqui não uma brincadeira, mas ele está aqui sendo uma brincadeira, né? O que ele quer dizer é o seguinte: brechó, a prática dos brechós tem um respaldo bíblico. O que é um brechó senão você abrir mão de coisas que você não está usando mais, mas que estão em condições de serem usadas por outros? E aí alguém vê na prática do brechó uma oportunidade de ganhar um dinheirinho, né? Bem, melhor seria você doar. Se você não está usando, doe isso. Né? Doe isso. Doe para alguém que precisa. Nós conhecemos pessoas que têm coleções de sapatos. Uma vez eu conheci uma moça que, segundo ela tinha mais de 200 pares de sapato. É uma centopeia? Precisa de tudo isso?
200 pares de sapato? Precisa? Não. Mas o que é isso senão a nossa mania de acumular as coisas? Somos acumuladores. Outros acumulam coisas mais valiosas, outros têm coleções, né? Eu até brinquei esses dias, né? O rico faz coleção, o rico é colecionador, o pobre é acumulador, né? Mas não, ambos são acumuladores. Estão acumulando coisas que eles não vão usar. E simplesmente para dizer que tem. Que é jeito mais inútil de você empregar o seu dinheiro do que esse. Né? Mas veja bem, há tempo de você guardar. Mas vai chegar a hora de você olhar para aquilo e dizer assim, bem, eu preciso deitar fora, jogar fora isso, ou mandar isso embora, que agora isso aqui só está me estorvando, só está atrapalhando a minha vida. Eu lembro que em 2010, quando minha esposa e eu nós compramos o nosso apartamento, nós morávamos numa casa de 120 metros quadrados, lá no Jardim Sul, em São José dos Campos. Era uma boa casa. Casa grande, 3 quartos, 2 banheiros. Era uma maravilha. Só era ruim na hora de limpar, né? Que aí tinha que fazer um mutirão, todo mundo tinha que ajudar a limpar e dava um trabalhão. Mas era uma casa muito boa. Mas não era nossa, era alugada. E aí Deus nos deu a oportunidade de comprar o nosso apartamento. E mudamos para o nosso maravilhoso apartamento de 60 metros quadrados, metade da casa. A varanda que tinha no fundo da nossa casa, onde a gente secava a roupa, a área de serviço, era do tamanho do nosso apartamento praticamente. E aí, a mudança para um apartamento trouxe para nós uma mudança também nos nossos paradigmas, uma mudança nas nossas, na nossa forma de viver, na nossa filosofia de vida. Primeira coisa, mais da metade. Se eu vou para uma casa morava numa casa de 120 metros quadrados e vou para um apartamento de 60 metros, então eu tenho que abrir mão da metade das coisas que eu tenho e me adequar com a metade que eu vou ficar. Bem matemático, né? Mas aí a gente chegou lá e viu que nem com a metade, tinha que ser menos da metade. Não ia caber. E aí adotamos a seguinte filosofia: para entrar uma coisa nova em casa, uma coisa velha tem que sair. Espero que a minha esposa não aplique isso a mim quando eu ficar velho, né? Não, não vai fazer isso. Mas para caber, simplesmente. Por quê? Porque as coisas estão justinhas, estão ali na medida certa. Então, para entrar alguma coisa nova, não tem problema, pode vir. Mas alguma coisa que não esteja em uso, alguma coisa que já venceu o seu tempo, tem que dar lugar. Ah, mas essa camisa, tem um apego sentimental por essa camisa. Sou tão apegado àquela camisa que tem 5, 10 anos que eu não a uso. O cabide usa mais do que eu. Por que então não pegar essa camisa e dar para alguém que usa? E está precisando e vai usar? Irmãos, a gente precisa adotar isso para a nossa vida, senão nós vamos chegar a um ponto em que nós seremos acumuladores, e pior, acumuladores de coisas que não têm valor nenhum, ou que poderiam estar sendo muito bem utilizadas por outras pessoas, poderíamos estar abençoando outras pessoas. Há tempo de guardar e há tempo de deitar fora. Os tesouros que acumulamos durante a vida, um dia se tornarão inúteis e sem valor para nós. Eu já falei isso em outras pregações e repito. Se você passar a sua vida juntando diamantes e eu passar a minha vida juntando tampinhas de garrafas de refrigerante, você acumulou um tesouro infinitamente mais valioso do que o meu. Mas quando nós dois estivermos no leito de morte, de que valerão os seus diamantes? E de que valerão as tampinhas de garrafa que eu ajuntei? Ambos terão o mesmo valor. Ambos terão o mesmo valor. Por isso nós precisamos adquirir uma forma de viver e de ver a vida olhando para a eternidade.
olhando para a eternidade. Repito, os tesouros que acumulamos durante a vida, um dia se tornarão tão inúteis e sem valor para nós. Aprenda a se desvencilhar de pesos desnecessários. Um bota fora, né, entre aspas, um bota fora não é bom somente na sua casa, é bom principalmente no seu coração. Que coisas você deve deixar hoje, você deve abrir mão hoje, que estão no seu coração? Que coisas pelas quais você buscou e guardou em seu coração, mas agora você tem que abrir mão delas e deitar fora, mandar embora isso do seu coração. Deus tem um tempo determinado em que deveremos abrir mão das coisas. Ele já determinou esse tempo. E quando chegar a hora, saiba entender a vontade de Deus e abra mão daquilo. E abra mão daquilo. Eu peço licença ao conselho da igreja para que publicamente, não só dar um testemunho, mas também agradecer a Deus pela vida desses homens. Os irmãos sabem, desde que eu vim para cá em 2017, para não pesar para a igreja, eu, nas horas que eu conseguia, nas horas vagas, eu fazia o serviço de Uber, para ter gasolina para poder atender a igreja, para não pesar para a igreja, financeiramente. No começo, uma maravilha, era só para gasolina do carro. Então, rodava ali um pouco, tirava a gasolina da semana, ficava tranquilo. Pronto. Só que, usando mais o carro, logo vieram as manutenções. Daqui a pouco eu me peguei trabalhando também para pagar as manutenções do carro. E foi aquela bola de neve. Lutava para não prejudicar o atendimento à igreja. Sempre que alguém pediu, sempre que alguém me procurou, eu marcava um horário e dava um jeito de atender. Mas a minha esposa sabe como isso me sobrecarregava. Como isso me atrapalhava. Há uns 15 dias, o conselho, reunido aqui na reunião de oração, me chamou: pastor, vem cá. Pois não. Pastor, nós decidimos aqui que a igreja vai ajudar você com a despesa de combustível, para você não mais ter que trabalhar de Uber. Eu confesso que na hora que eles falaram isso, me deu um frio na barriga, porque assim, meu Deus, e agora? Como é que eu vou pagar as manutenções do carro? Como é que eu vou equilibrar a equação? Mas na mesma hora, quando eu cheguei em casa, tirei a etiquetinha do Uber, né, a plaquinha do Uber, tirei ali do vidro. Eu vou honrar o pedido dos meus presbíteros. Tirei, joguei fora. Meus irmãos, eu louvo a Deus porque agora o meu tempo é exclusivo para a igreja e para a minha família. Voltei a ter tempo que eu não tinha para estudar, para visitar. Para visitar, aconselhar, sempre arrumei momento, sempre arrumei espaço na minha agenda. Mas eu sempre fiquei prejudicado, por exemplo, nos estudos. E para um pastor, estudar a Bíblia, ler livros que o ajudem na sua área de trabalho, é tão importante quanto um médico estar sempre atualizado na sua área para poder atender bem as pessoas. Eu louvo a Deus pela vida do nosso conselho, louvo a Deus pela vida dessa igreja, que me honra como pastor, que me dá o sustento que eu preciso para poder fazer a obra do Senhor aqui. Mas
No dia seguinte, que eu estava acostumado, logo cedo, né, sair de casa na parte da manhã e fazer corridas de Uber, no dia seguinte, um detalhe, no dia anterior à conversa que eu tive com o conselho, eu estava escrevendo esse sermão, estava estudando esse texto. E quando eu cheguei nesse ponto que diz tempo de guardar e tempo de deitar fora, confesso para você que o meu coração ficou apertado. Disse, meu Deus, está passando a hora de eu abrir mão desse negócio de Uber, deixar isso para lá, mas Senhor, eu preciso pôr as minhas finanças em ordem, eu não posso abrir mão desse serviço agora. E na quarta-feira, no dia seguinte, Deus manda os presbíteros dar um checkmate. Na quinta-feira, eu acordei de manhã, eu já não estava preocupado mais de sair correndo, ter que sair correndo. As contas, as despesas continuam. Mas a tranquilidade no coração, a paz no coração, em estar fazendo a vontade de Deus. E agora, aí você começa as tesouradas, né? Corta aqui, corta ali, tira daqui, tira de lá e vai cortando. Opa, vai dar para chegar lá, vai dar para acertar as contas. Porque a bem da verdade, quanto mais a gente vai acumulando as coisas, mais a gente vai acumulando dores para nós, vai acumulando sofrimentos desnecessários. Então, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que quando passei por essa experiência, essa frase, tempo de guardar e tempo de deitar fora, fez todo sentido para mim. E está fazendo todo sentido e todo benefício para mim. E eu tenho certeza que isso vai redundar em bênção para a vida dessa igreja. Tenho certeza que essa igreja vai ser grandemente abençoada também. Primeiro porque vocês estão sendo generosos, vocês estão sendo generosos para com o seu pastor. Estão honrando o seu pastor. E Deus abençoa igrejas assim. Igrejas que não honram os seus pastores sofrem na mão de Deus. Pastores que não honram as suas igrejas também sofrem nas mãos de Deus. É recíproco. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Quando eu cheguei em casa, naquela quarta-feira à noite, peguei a etiqueta da Uber, amassei. A Janaína olhou para mim, o que é isso? Eu falei, isso aqui é o adesivo da Uber. Ou melhor, minha carta de euforia. Estou livre. Obrigado, irmãos. Obrigado. Deus os abençoe. Tempo de rasgar e tempo de coser, verso 7. E aqui, nós lembramos que nos tempos antigos, quando uma má notícia era dada, por exemplo, quando o exército de um rei era derrotado no campo de batalha, vinha então o arauto trazer a notícia para o rei, dizendo, rei, perdemos a guerra. O rei, ele pegava as suas vestes aqui na gola e rasgava. Quando recebiam a notícia da morte de alguém querido, eles faziam isso também, eles rasgavam as suas vestes. Esse rasgar a veste, né, de frente, né, na parte da frente, demonstrava não só a profunda tristeza. Veja lá em Gênesis 37, verso 29 e 34, a história de José, quando Jacó recebe a notícia de que seu filho José, a notícia mentirosa de que José, seu filho, havia sido morto, ele rasga as suas vestes. Né? E eles se vestiam de panos de saco ou de tecidos rústicos e desconfortáveis para expressarem assim a sua dor, sofrimento e vergonha diante de Deus. É disso que Salomão está falando, há tempo de você rasgar. Né? É tempo de más notícias. É tempo de você sangrar o seu coração diante de uma notícia e rasgar as suas vestes na presença de Deus. Mas há tempo também de cozer. Cozer é com S. Se fosse com Z, era cozinhar, né? Mas com S é costurar. Tempo de costurar. De ajustar, né? Ali o rasgo, o que foi rasgado. Quando esse tempo de costurar, o tempo de cozer chegasse, as roupas eram costuradas novamente. A pessoa que havia rasgado as suas vestes, ela pegava aquela vestimenta,
costurava aquela vestimenta. E todas as pessoas que vissem aquela pessoa com a vestimenta costurada, entendiam o seguinte: um dia esse homem foi severamente afligido por Deus, mas agora ele está restaurado. Agora ele foi restaurado por Deus. Hoje, se eu encontro uma pessoa com a roupa remendada, não vou pensar assim, né? Vou pensar, tadinho, é pobre, pobrezinho, né? Quando eu era criança, eu usava muita roupa remendada. A mamãe, eu tinha roupa que parecia mais uma coxa de retalhos, né? Cheia de remendos. Aquilo ia coçando, porque as costuras, os remendos iam coçando. Era a vida. Era a vida que a gente tinha. E se eu falar que eu tenho saudade, você acredita? Pois é. Tempo de rasgar, tempo de receber uma notícia ruim que vai afligir o seu coração, tempo de uma circunstância terrível que vai ferir a sua alma. Mas calma, virá o tempo de coser, virá o tempo dessa ruptura ser costurada, ser consertado novamente. Virá o tempo de Deus consolar o seu coração e costurar o que foi rasgado. Há tempo para todas as coisas. Tempo de estar calado e tempo de falar. Esse aqui é mais difícil, né? Porque às vezes a gente se cala quando devia falar e fala quando devia se calar. Esta frase, ela está emparelhada com a anterior, mostrando que ao receber uma notícia ruim, a pessoa, além de demonstrar sua dor rasgando as suas vestes, também se recolhia em seu silêncio. Era tempo de calar. Era tempo de se calar. Tempo de estar calado. Não é tempo de ser calado, mas tempo de estar calado. Interessante que qual a diferença entre ser calado e estar calado? Ser calado significa que alguém, alguma força externa, me fez ficar quieto. Estar calado é uma postura do meu coração. Eu me ponho calado diante disso. Mas há tempo de falar também. Há tempo de você falar. E se você não fala, você está pecando também. Por isso que a gente tem que ter sabedoria nas palavras, né? Mas depois desse momento de reclusão, a pessoa deveria voltar a falar. Sofrer o luto por alguém querido que morreu, num primeiro momento nos leva ao silêncio. Mas chegará o momento de falar e expor o que está no seu coração, desde que seja algo de conformidade com a palavra de Deus. Porque se for abrir a boca para falar besteira também, é melhor ficar calado. Tem que abrir a boca para falar o que deve ser falado. É claro que essa frase também não diz respeito somente ao luto, mas diz respeito a todas as circunstâncias da nossa vida. Vale também para situações em que devemos ficar calados para não fomentarmos disputas, animosidades, rivalidades, guerras. E há momento de falar para evitar guerras, para evitar situações. Pedro vai dizer que quem quer viver dias felizes deve saber como usar a língua, como falar, refrear a língua diante do mal e falar o que deve ser falado. Meus irmãos, como nós falhamos nisso, como nós nos calamos quando deveríamos falar e como nós falamos quando deveríamos nos calar. O autor de Provérbios, o próprio rei Salomão, no capítulo 15, verso 23, ele diz: o homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. A palavra a seu tempo, ou seja, no tempo certo, no tempo adequado. Se você não tiver nada adequado a ser dito numa situação, fique calado. Se você tiver algo adequado a ser dito numa determinada circunstância, fale, porque ficar calado é pecado nesse momento. Não seja omisso. Deus nos dá o tempo para o silêncio, assim também como a ocasião oportuna para falarmos.
Devemos pedir sabedoria a Deus. Senhor, ponha na minha boca a palavra certa, a palavra correta. Ponha nos meus lábios as palavras que vão ser apropriadas para essa circunstância. No último versículo, versículo 8, Salomão diz: tempo de amar e tempo de aborrecer. Essa frase, ela traz algumas dificuldades para nós. Porque a palavra aborrecer aí significa literalmente odiar. O verbo aborrecer, que aqui foi traduzido por aborrecer, no hebraico, ele traz a ideia de odiar. Então, literalmente, Salomão está dizendo tempo de amar e tempo de odiar. Uma frase que traz dificuldade para a gente, né? Deus quer que os seus filhos manifestem ódio? Sim. Depende para quê. Por exemplo, Deus quer que você odeie o pecado. Falava sobre isso na classe de discipulado hoje. Enquanto nós não odiarmos o nosso pecado, não é o pecado dos outros, não. Não adianta você querer combater o pecado dos outros se você não combate o pecado no seu coração. A mudança que tem que acontecer não é lá fora, é aqui dentro. Não adianta nós querermos combater o pecado dos outros, isso é hipocrisia. Temos que combater primeiramente o pecado em nosso coração, é o que Jesus disse lá em Mateus 7. Tirar a trave do nosso olho para vermos claramente o cisco que está no olho do nosso irmão e ajudá-lo a retirar o cisco do olho dele. Mas se eu tenho uma trave no meu olho, algo muito maior do que um cisco, ou seja, o meu discernimento está sendo afetado por um pecado muito maior do que o meu irmão. Então, primeiramente, eu tenho que tirar esse pecado, remover. E para lidar contra o pecado, uma das coisas que a gente tem que ter é ódio no coração pelo pecado. Devemos odiar o pecado. Assim como Deus odeia. Nós devemos odiar as coisas que Deus odeia. Vamos ver alguns versículos? Salmo 97. Abra sua Bíblia comigo. Salmo 97, verso 10. A palavra de Deus diz assim. Salmo 97, 10. Vós que amais o Senhor, detestais o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. Veja bem, vós que amais ao Senhor, se eu amo a Deus, eu tenho que detestar, odiar, é a mesma palavra. Aborrecer, odiar o mal. Tenho que odiar o mal. No Salmo 139, verso 21 e 22, salmo bastante conhecido nosso, Salmo 139, 21 e 22, diz assim: não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam, aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Davi literalmente está dizendo, não odeio, Senhor, os que te odeiam, mas eu tenho que amar o pecador, porque Deus ama o pecador. Irmãos, preste atenção. A Bíblia diz que Deus odeia ao pecador. Só que, em sua misericórdia e graça, ele se vê livre para amar aqueles que mereciam o seu ódio. E a esses a quem ele ama, ele salva. Ele não amou a todos, não. Ele não amou a todos os homens, não. Senão todos seriam salvos, né? Mas a Bíblia não ensina universalismo em lugar nenhum. Essa ideia de que todos serão salvos. Ela não ensina isso em lugar nenhum. Essa ideia não é bíblica. Entenda isso. Temos que odiar aquilo que Deus odeia. O pecado, o mal. O crente não pode coadunar-se com o mal em momento algum. Ele não pode andar de mãos dadas com o mal em momento algum. Ele tem que odiar o mal. E a última parte do versículo 8. Tempo de guerra, tempo de paz.
Obviamente, novamente, Salomão está falando aqui num contexto militar, num contexto de guerra. Havia tempo em que o exército tinha que estar preparado e enfrentar o inimigo que vinha contra ele. Era tempo de guerra. Era tempo de defender a pátria, era tempo de defender a família, era tempo de defender a honra do Senhor. E depois que esse tempo passasse, aí era tempo de paz, era tempo de tranquilidade. Tempo de paz. Esta oração ela segue exatamente o mesmo sentido anterior. Os filhos de Deus devem estar preparados para guerrear por sua honra. Há uma frase entre os militares que se encaixa muito bem aqui. A paz, né, é o hino, né, que a gente canta, né? A paz queremos com fervor. A guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada for um dia ultrajada, lutaremos com fervor. Olha, eu vou lutar pela paz. Vou lutar pela paz. Mas se alguém vier nos atacar, nós temos que nos defender. Nós temos que nos guerrear. Temos que desejar a paz, mas estar preparados para a guerra. E isso também vale para a nossa vida espiritual. Devemos desejar a paz de Deus e desfrutar da paz de Deus em nosso coração o tempo todo, mas jamais fugir diante de uma situação em que nós temos que guerrear pela honra de Deus. Sempre os ímpios falaram muitas besteiras, muitas asneiras a respeito de Deus e a respeito da palavra de Deus. Sempre, toda a história da humanidade, nós temos registros disso. Mas, irmãos, os nossos dias, a diferença não é que os ímpios não estejam falando. Eles continuam falando asneiras a respeito da palavra de Deus. Mas a diferença, sabe qual é? É que hoje os crentes não lutam mais, não defendem mais a honra de Jesus. No passado, os crentes iam para a fogueira. No passado, os crentes eram lançados nas arenas para serem devorados pelos leões. Eles não saíam guerreando, não saíam matando ninguém, muito pelo contrário. Mas eles lutavam pela honra de Cristo. Essa é a guerra que nós devemos estar preparados o tempo todo. Pode ser que aconteça uma guerra de um país invadir o nosso país, o nosso Brasil. Nós temos que defender o nosso Brasil. Temos que fazer a nossa parte. Mas há uma guerra que está acontecendo o tempo todo. E está acontecendo com a igreja. E a igreja precisa se postar firme diante dessa situação. E honrar a Deus. E defender a honra do nosso Senhor. Calvino disse assim: o cão avança contra aqueles que tentam atacar o seu dono. Eu seria menos do que um cachorro se eu não defendesse a honra de Jesus. E hoje em dia, meus irmãos, a igreja está tão inerte, tão alheia, tão sem vigor, que os ímpios estão falando absurdos a respeito de Cristo e a igreja nada fala. É raro levantar um cristão apologeta defendendo a honra de Cristo. E assim nos fechamos no nosso mundinho. Desfrutamos de uma paz quando era hora de guerrearmos. Há tempo de guerra e há tempo de paz. Há tempo de combater o mal e há tempo de desfrutar da vitória, da paz que a vitória sobre o mal nos dará. Semana que vem ainda falarei com vocês sobre o capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8, trazendo algumas aplicações, falando sobre o caráter de Deus e também falando sobre Cristo como Senhor do templo. Esse trecho ele é muito rico e ainda eu tenho muito ainda que falar sobre esse texto com vocês. Eu vou encerrar aqui a mensagem
Semana que vem nós voltaremos no capítulo 3, do versículo 1 a 8, agora trazendo as aplicações mais práticas sobre esse texto para nós. Semana que vem eu concluo então o capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Por enquanto, irmãos, que Deus nos dê sabedoria para saber, para entender, compreender o tempo certo de tudo acontecer, para a honra e para a glória dele e para o nosso bem. Em nome de Jesus. Amém.